Hoje pela manhã falamos sobre as bem-aventuranças e agora a confiança que acrescenta a partir do capítulo 6 de Mateus, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25, leremos até o final do capítulo. Mateus 6, 25. Diz a palavra do Senhor assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu problema. Até aqui. A palavra para ansiedade que aparece nesse trecho das Escrituras é a palavra grega mirimati. Mirimati significa literalmente sufocamento, estrangulamento. E ela é traduzida por preocupações, na maioria das versões bíblicas em português, ou por ansiedades. É uma preocupação demasiada, é uma preocupação angustiante. E Jesus disse que nós não devemos abrigar na vida essa mirimati, esse tipo de preocupação que estrangula, que sufoca, é como se você estivesse sendo estrangulado mesmo. E ele nos dá um antídoto aqui. Agora preste atenção, olha que realidade poderosa. Você tem aqui à sua frente, eu estou segurando agora um copo. Esse copo representa bem que ansiedade é essa. Eu tenho aqui mais ou menos 250 ml de água, talvez um pouco menos. Vocês sabiam que esses 250 ml de água é suficiente para, quando jogado na atmosfera e separado em 60 bilhões de gotículas, formar uma densa névoa, uma densa nuvem, capaz de aprofundar-se 100 metros, mais ou menos, e alastrar-se sobre mais ou menos 7 quarteirões. Uma pequena quantidade de água, 250 ml, pode se aprofundar 100 metros e alastrar-se por 7 quarteirões. Uma cidade como Cuiabá, bastaria alguns baldes de água para que toda ela, de repente, estivesse sob uma névoa. Essa imagem de uma densa nuvem é a imagem desta ansiedade que Jesus está citando. Ele está ensinando para nós que nós não dimensionamos bem, que algumas gotículas de preocupação, elas entram dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e essas pequenas preocupações diárias a respeito do boleto para pagar, a respeito da escola dos filhos, a respeito da saúde, a respeito do futuro, são como gotículas que vão se espalhando, se aprofundando no nosso ser e se alastrando por toda a nossa realidade, muitas vezes alcançando a nossa casa, muitas vezes alcançando o nosso relacionamento, muitas vezes tirando a nossa alegria, tirando o nosso contentamento, e Jesus mostra que isso não é apenas uma nuvem densa, uma névoa densa que se alastra
mas que isso pode, em algum contexto, em algum momento, inviabilizar a nossa própria vida. E ele diz que essa mimate, essa ansiedade, ela não acrescenta absolutamente nada. Ela não acrescenta nem um côvado. Algumas versões trazem um côvado, é uma medida. E alguns comentaristas dizem que ele está falando de estatura, de altura. Mas a palavra grega pode significar também idade, anos. Ou seja, a preocupação não acrescenta anos à sua vida. E não acrescenta também estatura. Em outras palavras, esta ansiedade, esta preocupação estranguladora, sufocante, ela não muda a sua realidade positivamente, mas ela pode diminuir a qualidade de vida. E Jesus propõe nesta palavra tão poderosa que há um antídoto. Ele diz da ansiedade que acrescenta dores e que traz ao nosso coração um nevoeiro difícil de ser encarado. Todos nós que já passamos por isso sabemos o que exatamente significa este nevoeiro. Mas ele fala de uma graça que acrescenta, de uma confiança que acrescenta. E a primeira realidade que ele mostra que essa confiança acrescenta é a experiência com Deus. Volto mais uma vez aos versículos de 25 em diante. Olha o que ele diz: por isso eu vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comeis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? E até o verso 29 ele vai falar dessa experiência com Deus. Quando nós confiamos em Deus, a primeira realidade, como consequência, é um sopro de vida, que vai apaziguando o coração, que vai tranquilizando a alma, que vai nos dando âncora nos vendavais, nas tempestades da existência, que vai nos dando uma consciência de que por mais que os problemas não desapareçam rapidamente, nós teremos o poder de Deus agindo no nosso bem, ou para o nosso bem. O salmista disse, no Salmo 119, versículo 71, foi bom para mim passar por lutas e por dificuldades, porque eu aprendi a tua palavra. Somente alguém que tem experiência com Deus pode dizer que da dor extraiu uma lição preciosa para a vida. A dor muitas vezes é pedagógica. O sofrimento, embora não requerido, não desejado, muitas vezes ele é didático. Nós aprendemos realidades novas sobre Deus, sobre a comunhão com Deus, quando passamos por lutas, embora nenhum de nós deseje tal experiência, nós somos envolvidos enquanto passamos por esta realidade, enquanto confiamos em Jesus, nós experimentamos Deus de um modo distinto, de um modo especial. Ele fala sobre isso, a experiência de enxergar Deus no cotidiano. Ele diz no verso 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta, caso não tendes muito mais valor do que eles. É uma experiência de ter a sua vida redimensionada pela providência de Deus. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus cuida do seu futuro. Olhe para as aves, olhe para os lírios. Ele não está dizendo que as aves simplesmente abrem o bico e recebem prontamente das mãos de Deus diretamente. Não, os pássaros vão atrás, eles voam, eles procuram alimento, eles invadem o ante, nós invadimos o habitat deles, mas eles agora invadem as nossas moradias em busca de farelos, em busca de alimentos, os quintais das casas cuiabanas, e eles trabalham muito, mas eles têm um papel nesta terra, e a confiança em Deus significa você estar absolutamente convicto de que se você está respirando, se você tem fôlego, é porque Deus tem planos e tem projetos para a sua vida durante este tempo ainda. Os pássaros são relacionados aqui, não porque ficam de asas cruzadas, ou braços cruzados, para aproveitar a metáfora,
mas porque eles vão em busca do alimento, mas sabendo que tem um Criador nos céus, que dá sustento, seja à tardinha, ao meio-dia, sol a pino, ou seja, uma manhã radiante. E Jesus disse, aprenda a olhar para a natureza, o ritmo da natureza. O ritmo da natureza proclama a glória de Deus, como nos diz o Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Danny Wilson escreveu um livro muito interessante chamado Notas da Xícara Maluca. E neste livro ele diz que nós perdemos muito por não ficarmos alguns minutos admirando o trajeto de uma formiga. O simples trajeto de uma formiga. Nossa sociedade tão envolvida em ativismos, em coisas por fazer e para fazer o tempo todo, nós não conseguimos mais parar um tempo e observar o caminho das formigas. É o caminho da confiança num provedor. Eu tenho algo para dizer para você aqui, em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo. Deus provê a sua vida. Ele provê para você. Essa confiança acrescenta experiência com Deus, mas essa confiança acrescenta também uma qualidade de vida. A qualidade tem um sentido aí de diferenciação, porque ele fala assim, essas coisas, ou para estas coisas, buscam com preocupação demasiada, com essa angústia, com esta ansiedade que estrangula. Isso é natural dos homens que não temem a Deus, é natural das mulheres que não servem a Deus. Ele diz claramente, os gentios, versículo 32, os gentios é que procuram todas essas coisas, sem o lastro, sem o poder de Deus. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Ele marca uma diferenciação, mas qual é a diferença entre nós e as gentes que não temem a Deus? Qual é a diferença entre nós e o vizinho que não tem a luz do Evangelho, que não viu a misericórdia de Cristo, a compaixão de Cristo e a comunhão de Cristo? Eles ficam doentes, nós também. Eles passam por lutas, nós também. Eles têm problemas, nós cristãos também. Eles descobrem uma enfermidade, marcam a cirurgia, realizam a cirurgia, nós também. Eles passam por problemas financeiros, dificuldades financeiras, às vezes até falência, nós também. Então, qual é a diferença? Qual a diferença entre nós, que servimos a Deus, e os que não servem a Deus? A diferença, o texto explica, é que nós olhamos para o futuro, não numa expectativa doentia do que encontraremos lá, mas numa confiança absoluta de quem encontraremos lá. Seja qual for o nosso futuro, Jesus estará nos esperando lá, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a qualidade de vida. É a qualidade de poder colocar a cabeça sobre o travesseiro e confiar que pode estar tudo caindo do nosso lado direito, outros caindo do nosso lado esquerdo, todavia não seremos abalados. É a confiança de que, apesar de estarmos enfrentando dias tenebrosos, essas preocupações não dominarão a nossa vida, porque o Senhor tem os seus anjos, e a Bíblia diz claramente, esses anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem, livrando-os de todo mal. O Salmo 34 diz, muitas são as aflições do justo, muitas são as ansiedades, as gotículas de ansiedade dos justos. Mas preste atenção, diz a palavra de Deus, de todas elas o Senhor o livra. E Deus tem nos livrado, porque nós temos esta qualidade. Não é a qualidade apontada para nós, desenhada a partir de nós. É a qualidade de uma esperança que nós olhamos e podemos dizer como Jó dissera, eu sei que o meu Redentor vive e eu ainda o verei. Acrescenta qualidade e finalmente acrescenta ordem ao caos. Os dois últimos versos, ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que têm a ver com sobrevivência, que têm a ver com comida, que têm a ver com roupa, que têm a ver com sobrevivência, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele ainda diz, não vos inquieteis,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. No capítulo 6, você já deve ter observado, o capítulo 6 é um capítulo extraordinário, porque é no capítulo 6 de Mateus que Jesus ensina a oração dominical, a oração modelo, a oração que nós convencionamos chamá-la de oração do Pai Nosso. Os discípulos chegam e ensinam-nos a orar, e Jesus disse: ensino, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e por aí vai. Mas lá no final da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Só que no versículo 34, que está ainda no capítulo 6, é o mesmo contexto, ele diz que a cada dia tem o seu mal. Então Deus livra ou não livra? Que mal é esse? No texto em português não fica claro, mas na língua original do Novo Testamento são duas palavras para esse mal. A primeira é a palavra, é um substantivo chamado poneru. Poneru é o substantivo aplicado ao maligno. Poneru significa maligno. É um substantivo aplicado a Satanás. Livra-nos do maligno. Livra-nos do mal. Esse mal nós podemos clamar a Deus que nos livre. Mas o mal do versículo 34 são as circunstâncias difíceis. São as circunstâncias. E este mal, ele não nos livra. Este mal, ele pode, pela sua soberania, nos livrar. Este mal, basta a cada dia o seu mal, nós passamos por ele. Nós enfrentamos este mal e nós temos que amadurecer. Neste mal, nós temos que confiar e não nos derretermos de ansiedade, nem sermos estrangulados. Há alguns dias atrás, interessante, deixa eu dizer essa palavra também porque ela é importante para o entendimento. Essa última palavra, o mal, do verso 34, é a palavra kakias, que é o contrário de kalia. Você teve na sua infância, por exemplo, um caderno de caligrafia. Letra bonita. Cali é bonito. Grafia é letra, letra bonita. Eu tive um caderno de caligrafia. Alguns cadernos de caligrafia depois, minha letra continuava caquigrafia. Caquigrafia é letra feia. Cali, letra bonita. Caqui, letra feia. E o que aparece aqui é: basta a cada dia suas caquias. Basta a cada dia suas caquias. Alguns dias atrás, rasgou o pneu do carro. Subiu, isso é caquias. Subiu no meio-fio. Bateu o para-choque do carro. Isso é caquias. Tempo depois, arruma o para-choque. 3 dias depois, corta o pneu do carro de novo. Não, eu não sou barbeiro. É caquias. Essas coisas acontecem. Atrasa tudo. E em momentos assim você tem que falar: não adianta pedir, Senhor, me livra, Senhor. Você tem que olhar para dentro de si e falar assim: esta ansiedade, ela não pode se transformar em 60 bilhões de gotículas, que vai dominar toda a minha mente e o meu coração, e de repente eu estou afastado de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz sobre essa questão. Essa palavra mirimate, ela aparece em outro texto das Escrituras. Ela aparece em 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro que aprendeu com o seu Senhor, Pedro que foi tocado pelo Senhor e Salvador Jesus. E em 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, mas especialmente o 7, só que nós leremos os 6 e 7. Diz assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Agora olha o verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Igreja, vamos ler 1 de Pedro 5, 7, a uma sua voz e bem forte, vamos ler juntos? 1 de Pedro 5, 7. Esse é Mateus ainda. Agora, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Só as irmãs. Os irmãos. Todos juntos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. O que Pedro está dizendo é a palavra para ansiedade aí, a mesma que acontece em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Mirim nat. Estrangulamento, ansiedade que sufoca, preocupação. Mas ele diz que há algo que você e eu podemos fazer. Lançar. Lançar aí é uma palavra muito forte, significa jogar sobre ele, jogar nas costas dele. Então, eu quero mostrar isso graficamente. Vamos voltar a esse copo aqui. E nós separamos no início deste culto 10 irmãos que receberam um papelzinho pequenininho. Quais são esses irmãos aí? Um papel parecido com esse. Fica em pé, esses irmãos. Se a câmera puder pegar esses irmãos, porque aí quem está em casa vai acompanhar essa dinâmica também. Será muito bom se isso for possível. Então, esses 10 irmãos, tá bom? Você vai fazer isso aqui agora, ó. Vai embrulhar esse papel. Esse papel é a sua ansiedade, tá bom? É a sua ansiedade. Agora, não todo mundo de uma vez. Esse lado aqui primeiro, tenta acertar esse copo d'água aqui, esse papel. Mira bem e tenta jogá-lo aqui dentro. Lance aqui dentro do copo. Primeiramente só esse lado aqui, depois eu coloco aí, para facilitar. Pode jogar. Quase. Pode sentar. Opa! Então, estão bem? Não chegou perto? Pode sentar vocês. Agora desse lado aqui. Macedo, joga daí mesmo. Você é bom. Você jogou basquete. Puxa vida. Dificultou. Desse lado aqui. Quase. Tem gente bom de cesta. Opa! Lance sobre ele. Vai. Ok. Ok, gente. Ninguém conseguiu. É desafiador. Nós lemos um versículo como esse. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. E nós tentamos fazer isso. Mas não é tão difícil como nós imaginamos. Simplesmente. O que aconteceu? A distância. Nós queremos lançar, mas ficamos distantes. O lançar sobre ele aqui traz a ideia de proximidade. Há um outro texto, e é o último que eu quero ler, que essa realidade é aplicada na prática. Como é que eu faço isso? E aí o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Diante de quem, igreja? Diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. Todos nós sabemos a verdade. Lance sobre ele toda a ansiedade. Mas às vezes nós estamos num esforço gigantesco. E o que o Senhor nos pede é: aproxime-se. Chega pertinho através da oração. A oração é o antídoto para a preocupação. Paulo nos ensina menos preocupação, mais oração. Mas o que eu vou dizer, se você não tiver palavras, fique apenas em silêncio e diga: Senhor, estou aqui. E você vai aprendendo aos poucos a lançar, a lançar, a lançar.
João capítulo 15, quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama os seus discípulos não para uma tarefa em primeiro lugar. Ele chama os discípulos, e a Bíblia diz claramente, para estar com Ele. Chama os discípulos para estarem com Ele, perto dEle, juntinho dEle. Que bom ter Jesus no coração. Que maravilhoso ter Jesus no coração. E aí vem o versículo 7 do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Quando você faz isso, quando você se aproxima, você experimenta a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. E esta paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em João 15, o Senhor Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Menos preocupação e mais oração.